Maranata. De pé, irmãos. Amém. Que está com a palavra de Deus, irmãos? Antes da gente começar a orar pelo que vai ser pregado aqui, só queria fazer um anunciamento. Essa noite mesmo estarei colocando no meu canal Verdade em 10 Minutos um esclarecimento ali sobre celebrar novo ano, ou celebrar a mudança de calendário de um ano para o outro, tá? O pastor, eu entrei ali para dar algumas posições em relação a essa ideia de que nós estamos à espera e aguardando por mudanças que estão fixadas em dias e datas, e tratando a fundo aquilo que está acontecendo com o movimento evangélico hoje, que é perceptível a superstição e o esoterismo, ou seja, algumas ideias sendo praticadas por cristãos que vêm de lá, que é raiz de lá, tá? Então, pastor, eu vou postar esse vídeo hoje, espero que isso que você ouça e se esclareça bem, né? Porque a vida continua, não vai mudar nada, e se alguma coisa nós queremos que mude, tudo isso vai estar planejado na mudança dos teus atos, na mudança daquilo que você é. Isso que o evangelho ensina. Você quer mudança? Muda. Amém? Então é isso que o pastor coloquei lá, e eu quero que vocês ouçam, para não serem mais um ignorante concursado que a igreja está levando aí para campanhas, para ficar promovendo e marcateando aí a coisa satânica que a gente sabe que são as heresias. Amém, Jesus? Cenáculo. Está com a espada em mãos? Faz barulho que o diabo não gosta aí. Com fé. Aleluia. Eu mandei parar? Eu não mandei parar. Mas vamos aproveitar. Não, espera aí. Vamos falar para eles por que nós fazemos. Isso não é ofensa para a palavra de Deus. É para deixar você que está hoje aqui nesse culto se perguntando por que isso. Porque se as pessoas lessem esse livro, se as pessoas estivessem por dentro do que está escrito aí, as coisas não estavam como está. Tá? Muita gente hoje, quando essa pregação acabar, você vai ficar incomodado comigo. Pode ter certeza. Você não vai gostar de mim. Para alguns aqui eu falo isso porque já entrei aqui com Deus me falando isso. Talvez você sinta até raiva de mim. Mas o estranho é que você vai se indignar com a minha pregação, que está escrito aí, fundamentado aí, mas não se indigna com a prostituição, com a fornicação, com o assassinato, com os adultérios, com os homicídios, com a imundícia e a corrupção que está lá fora. Você se indigna com o que está escrito nesse livro sagrado, mas não se indigna com esse mundo que está formado lá agora. Certo? A minha música não é interessante para você, mas o funk é. É mais ou menos o teu padrão. Então a gente está fazendo esse barulho para você escutar e se sentir incomodado desde já. Porque nós somos o entendimento que um homem não tem direito de falar de Deus como ele quer. Ele tem que falar como Deus falou de si mesmo. A obediência começa aí. Não é como queremos, é como Ele quer. Então faz barulho aí no ouvido desse indivíduo, deixa ele nervoso aí, vai. Os internautas ouçam aí, ó. Olha o barulho aqui no cenáculo com fé, qual é, ó. Vai, cenáculo, com fé. Amém. Amém, cenáculo. Depois ele vai lá para fora da casa dele, solta um rojão lá de 30 tiros lá e vai fazer o que todo mundo faz. O papel do idiota. Mas nós aqui cremos nesse livro, nessa palavra. Amém ou não? Quem crê nisso dá glória a Deus. Levanta essa espada para o alto, ora comigo. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia, bondoso Deus. Percebemos que estamos no teu santuário, na tua casa e na casa de oração. Por isso te pedimos, meu santo, põe a tua espada sobre a tua igreja aqui agora, cortando, meu Senhor, todo laço maligno, todo planejamento satânico, Senhor. Que pelo teu sangue o diabo será revelado aqui nesta noite. Manifesta a tua luz, manifesta a tua glória. Quebra os grilhões de inferno, meu santo, as cadeias e as correntes, meu Senhor, que aprisionam o homem no pecado, na incredulidade, na soberba, na dureza. Santo Senhor Jesus, revela, meu Salvador, revela, meu Deus glorioso, a tua palavra sobre a tua igreja, resgatando aqueles que estão, Senhor, aprisionados na imundícia, resgatando, meu santo, aqueles que estão desviados, meu Senhor, da tua palavra, alcançando aqueles que estão perdidos, meu Senhor, que pelo
glória ao teu nome, Jesus, que pelo teu sangue, a tua palavra, a tua espada ilumine os nossos corações e prepara a tua igreja, prepara a tua noiva para te receber no céu quando o Senhor vier em glória, para recebê-la, meu Senhor, debaixo da tua aprovação. Nós te pedimos e te imploramos pelo teu nome. Fala, meu Senhor, fala, meu Salvador, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu, ora comigo, diga: Senhor Jesus, fala com a tua igreja por intermédio da tua palavra, pois nada pode contra a tua verdade. Amém, Jesus? Amém. Queria que os irmãos abrissem o texto de Mateus, capítulo 21. Nós vamos à leitura desse texto. Mateus 21. A igreja abriu? Versículo 33. Enquanto os irmãos preparam o texto sagrado, pastor Daniel novamente frisando aquilo que já foi dito pelo presbítero. Hoje é domingo, dia 30/12 de 2018. Estamos diretamente aqui da sede da Igreja Sinai com a Fé para as Nações em São Paulo, transmitindo o culto da campanha O Toque da Trombeta, a campanha de preparação e santificação para a vinda de Jesus. Todos nós sentados à mesa, onde o pão que é Jesus vai ser partido e compartilhado com as almas que estão aqui e famintas. Deus abençoe nossos amados online aqui na sede. Sejam bem-vindos aqueles que nos visitam pela sua primeira vez. Novamente faço questão de falar isso. Amém, cenáculo? Amém. Texto de Mateus capítulo 21, verso 33, que diz aqui: atentai a uma outra parábola. Havia um homem dono da casa que plantou uma vinha e cercou-se uma sebe e construiu nela um lagar e edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram, mataram e um outro e ao outro e apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e tratando-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: esse é o verdadeiro. Ora, vamos matá-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançando-o fora da vinha, o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhes: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetem, os frutos nos seus devidos tempos. E perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E enquanto buscavam prendê-lo, temeram a multidão, porque estas o consideravam como profeta. Amém, Jesus? Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe todos. Amém? Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, pedra aí ela obtém um sentido de princípio, fundamento, mandamento, lei divina, tá? Então Jesus ele estava exatamente introduzindo essa figura no pensamento daqueles que queriam matá-lo. O pastor, hoje eu fui orientado pelo meu Senhor, biblicamente aqui, tratar sobre aquelas pessoas que a gente sabe que se autotitulam pessoas de Deus, servas de Deus, e que tiveram uma passagem repentina ou então extensa dentro do Evangelho. Há uma diferença, pastor, entre as pessoas que estão dentro da igreja de maneira errada com aquelas que estão lá fora, também de maneira errada? Biblicamente sim. Que aquelas que estão dentro da igreja, não correspondendo à perspectiva de Cristo, tem uma destruição maior para elas do que aquelas que estão lá fora. Não um inferno diferente, mas um juízo com mais rigor.
E um pastor, eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente eu tenho tentado me aprofundar nesse tipo de comportamento que vai ser tratado hoje aqui, essa modalidade que é a apostasia da fé, que é a corrupção, envolvendo a igreja, envolvendo aqueles que são da fé, etc, 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 etc. E obviamente um instrumento de reflexão e de entendimento é as escrituras sagradas, e esse recurso que eu procuro usar e utilizar para poder chegar a uma conclusão. As pessoas que nós sabemos hoje, tá? Que tiveram a oportunidade de se salvar em Jesus, que obtiveram essa oportunidade e desprezaram inúmeras vezes o recurso do corpo e do sangue do Filho de Deus, elas têm recuperação? É uma pergunta que as escrituras sagradas podem te responder, por mim inclusive hoje aqui, tá? Há uma recuperação, há uma esperança de que elas voltem a pensar diferente da maneira como penso agora. Exemplo, que a igreja é uma coisa pública. A igreja não é uma coisa pública. A igreja não é o templo do povo. A igreja é uma prerrogativa de Cristo, é uma parte dele, que ele conquistou pela sua morte, e que ele quer que funcione para ele. A igreja que eu me refiro é ministério, a igreja que eu me refiro é a comunidade de fé, e por fim as instituições. O que eu quero dizer com isso? Que na medida que você acha que a igreja tem que ter o teu perfil, que ela tem que ter os elementos que te agradam, você erra, você peca, porque quem tem que dizer isso é ele, não você. Como eu aqui em cima desse púlpito agora, eu não posso chegar aqui e te pregar o que eu acho, o que eu penso, da forma como eu enxergo as coisas, principalmente no pensamento moderno, porque na função que eu estou, de proclamador do evangelho dele, eu devo me submeter às palavras que ele me confiou, para serem introduzidas na tua consciência e te dar chance de entender isso para se salvar. Esse é meu ofício aqui, estabelecer o conselho dele na tua vida. Se você vai gostar ou não, isso é um problema teu, mas o meu ofício, o meu desafio de todo mundo que sobe aqui em cima é isso aí. Então hoje as pessoas, elas têm um pensamento diferente sobre a igreja, como tem sobre a religião, que elas podem escolher o seu caminho, construir o seu Deus, ou escolher a sua igreja, a igreja que mais corresponde às suas expectativas. E os tais, ao mesmo tempo que têm esses valores, ignoram o que está escrito. Que é um exemplo disso, quando Jesus entrou dentro do templo, que os judeus se mataram para construir e reconstruir muitas vezes, me falha a memória aqui, acho que foi umas 3 ou 4 dentro da história. Ele entrou lá, e o comportamento do Filho de Deus qual foi? Relativo ao templo que estava lá e da forma como estava o templo, ou as pessoas administravam aquilo, de extrema indignação, porque ele se deparou com um mercado, não com uma casa de oração. E ali dentro do evangelho nós podemos conhecer que ele, se estivesse aqui hoje, da maneira como ele foi lá, não seria diferente, talvez seria mais ainda severo as atitudes dele em relação ao que nós estamos vendo acontecer com a igreja. A igreja não é a sua casa, a igreja não é um patrimônio seu, nem meu, nem de ninguém. Põe isso na sua cabeça. E aí, pastor, o que vai ser? Que vai ser que quando ele voltar, ele vai botar essa zona em ordem, ele vai arrumar toda essa bagunça que está aí, e aí nós vamos ver. Mas até lá, curta a sua liberdade de achar assim, curta ela, faça que nem um papa, acredite nas suas mentiras, faça que nem os pastores evangélicos hoje que estão vivendo a pós-modernidade, tá? Que é o novo paradigma, um monte deles enquadrado nisso. Curtam, ganham muito dinheiro, festejem a vossa conquista com a fé, as vossas mansões, os vossos carros luxuosos, etc, 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 com as mentiras que vocês proferem, porque um dia essa festa vai acabar. Há mais de 26 anos eu sou pastor, e há mais de 26 anos eu subo em tribunas como essa daqui, e todo esse tempo me deparo com vários ciclos de pessoas, de grupos,
um entra e sai constante dentro da igreja. E eu tenho tentado revisar, irmãos. Revisar o que é mais importante para a igreja agora, tendo em vista que ela está chegando na sua etapa final, que é a consumação. O que é mais importante que nós devemos nos preocupar aqui? Formar uma igreja maior do que essa, estender o ministério para lugares longínquos que nós não chegamos, etc, etc, não. É manter o ministério da palavra intacto e se prevenir de não permitir que este ministério seja infectado por essas pessoas que eu vou pregar hoje aqui, que eu vou falar delas a pedido dele, que não entram na fé para se salvar, mas entram na fé para disputar a autoridade com ele. Gente que se apropria daquilo que só pertence a Deus. E não é só a igreja não, a vida também. A vida também não é uma propriedade humana. A vida é uma propriedade dele. Ele empresta, ele dá e ele tira. Que é esse conceito que está no movimento evangélico, que as pessoas que estão se matando e se suicidando, elas têm o direito de fazer isso. Não tem não. Não tem não. A vida é uma concepção sobrenatural. Antes de metafísica, antes de material, ela é sobrenatural. Ele emprestou, ele chamou. Não é de ninguém. E é isso que eu tenho pensado e refletido e orientado quem trabalha aqui nessa igreja. Eu não tenho ambição de chegar mais longe de onde eu cheguei, a não ser preservar o pensamento cristão que está nesta igreja e impedir que isso seja infectado por esses agentes da subversão, que não importa pelo que estão encorajados a denegrir, a modificar, a excluir as palavras desse livro. Não me importa com que fundamento eles estão fazendo isso. O que importa para mim é que eles estão dentro da igreja, trabalhando dia após dia para implementar falsos ensinamentos na cabeça do povo, orientá-los debaixo de um pensamento espúrio, banal, tão falso que já foi praticado lá atrás por outros. Mas porque a sociedade quer ser ignorante e porque ela não quer nenhum vínculo com a verdade de Cristo, eles progridem no mal e constroem templos para o diabo e ganham almas para ele mandar para o inferno. Gente como você que não lê a Bíblia, que não lê a palavra de Deus, que vai para o templo para fazer a sortinha, como aquele que está com a R15 lá e o fuzil para matar gente no Morro do Rio de Janeiro, vai buscar a bênção do pastor e a unção do Espírito Santo. Gente desse tipo, que faz progredir, assassinos de almas. E um dia você talvez pare para pensar sobre isso. Será que eu não fui um colaborador de homens perversos que matam almas e sacrificam e desonram a obra de Cristo? Talvez um dia você vai parar para refletir sobre isso. Mas o pastor orienta os amados irmãos a fixar o teu pensamento naquilo que Jesus pregou aqui. E por essa parábola de Mateus 21, verso 33, agora você volta o teu olhar para o livro, ao versículo 46. Por essa parábola, me perdoem, o Senhor traz a alusão à história do povo de Israel com a aliança de Deus e a antiga aliança. E quando eu digo antiga, é porque ela não pode ser mais usada, tá? É antiquada para o uso, porque a aliança maior é aquela que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. Mas a parábola reflete, traduz esse período da história em que Deus tentou exatamente confiar a Israel uma aliança de fé como a nossa pelo seu Filho Jesus Cristo. Amém? E o que essa parábola quer dizer para nós aqui, pastor, a nível de uso e de reflexão? Que Israel é tudo aquilo que Deus não gostaria que você fosse na fé.
Eu não estou falando politicamente, eu não estou falando socialmente, eu não estou falando a nível de natureza estadista, nada com o Estado de Israel, mas com a história desse povo, com a aliança de Deus, tá? Separa as coisas, para ninguém ficar pensando que eu sou contra Israel. Separa, tá? Estou falando da história desse povo com Deus, não deles com o mundo, mas deles com Deus. Traz para nós uma visão de uma caminhada tão corrupta, que o padrão que se estabelece ali, Deus não queria que estivesse na vida de ninguém aqui, relativo à fé. Então lá no texto de Êxodo 2:25, se comprova historicamente que Israel foi escolhido por Deus de uma maneira soberana. Deus escolheu, fato. A aliança foi estabelecida por meio de um processo firmado da parte de Deus com Israel, que exigia seguimento e obediência à sua lei e aos seus mandamentos. Amém, Jesus? Amém, Jesus? Êxodo 6, versículo 6 ao versículo 8, Êxodo 2:24. Qual a diferença de Israel nessa época em relação às outras nações? A diferença não era nada humano, nem material. A diferença era isso, que Deus havia se comprometido com esse povo em ensinar a eles as suas leis e seus mandamentos, e esse povo se comprometido com ele em seguir e obedecer. Amém? Isso não torna eles especial em relação às outras nações, torna eles responsáveis, tá? Alguns entendem Israel como sendo uma referência de supremacia de raça, de genealogia ou coisa parecida. Não, biblicamente não há esse pensamento defendido. O que esse povo é responsável por isso, por uma aliança que eles fizeram com Deus, enquanto as outras nações não queriam nada disso. Ok? Então não há supremacia aqui de raça, mas há uma noção de responsabilidade, porque Deus queria o quê? Que eles seguissem e obedecessem aquilo que ele estava orientando, tá? E o texto eu dei para você aí, mas não precisa ler ainda, é só para você ter entendimento. E adotado esta aliança por meio dos patriarcas e dos homens que ele escolheu, a relação entre este povo e Deus seria uma relação de pai para filho. Está escrito também em Êxodo 4, versículo 22 e 23. Por que, pastor, de pai para filho? Porque Deus gerou. Esse mesmo conceito também está no Evangelho. Porque Deus gerou o quê? Mas gerou raça? Não. Gerou produção, redenção. Êxodo, tá? Que é o que está na parábola do nosso Senhor. Deus providenciou a esse povo a saída da escravidão do pecado, e esperava desse povo os frutos disso, ou seja, a sua mudança, a sua transformação, a sua redenção. Então não é nada daquilo que alguns pensam, que Deus queria tirar Israel de uma força política e torná-los uma nação. Essa ideia é uma ideia perversa, porque se Deus quisesse isso com este povo, Jesus teria vindo aqui no mundo para realizar isso com todos nós, levantar uma nação soberana, e ele não fez. Ele constituiu a igreja e mandou os seus discípulos evangelizar. Está claro para você? Está claro para você? Diz amém. Amém? Então o que Deus esperava desse povo? Uma resposta à altura, que era o que? Seguir e obedecer aquilo que ele entendia que era a vontade dele para esse povo. Então haviam 4 propósitos ali que eu quero narrar para você entender a parábola, que Deus queria do povo, mas o povo não deu. A necessidade de observar a sua aliança. Ele queria que o povo meditasse e refletisse em todos os aspectos aquilo que Deus queria. Olha para quem está do lado e fala isso para ele: aquilo que Deus quer. Deus espera que você reflita, observe e obedeça, que é o segundo princípio, irmãos. Obediência daquilo que ele orienta, não precisa falar. Israel, estou te dando leis e mandamentos, espero que você reflita
espero que você obedeça. A santidade agora a essa nação é um aspecto integral do pacto de Deus, ou seja, vão ter que ser diferentes de todas as outras nações. E a santidade agora de Deus tem que penetrar, tem que chegar em todo o escalão do vosso pensamento e do vosso comportamento. É isso que Deus esperava do povo e do pacto. Aí vem a quarta: qualquer equívoco que o homem cometesse contra a lei de Deus, os mandamentos dele, impediria a comunhão e a relação de Deus, como também das suas bênçãos e das suas provisões. Leia o Antigo Testamento e não tem como, você vai chegar nessa conclusão, que toda ação contraditória e equivocada tinha consequências. O homem tinha que pagar, mesmo que ele se arrependesse. E um dos efeitos que poderia surgir é que aquilo que Deus havia prometido para esse povo não se cumpriria enquanto eles não se arrependessem, enquanto eles não se consertassem. Esse padrão se repete para nós no evangelho que Jesus pregou, obviamente porque ele não veio modificar nada da forma como Deus administra o seu plano, e é baseado nisso que surge essa pregação aqui hoje. Deus preparando e providenciando um tempo de redenção para este povo, impondo a este povo suas condições de ser Deus e essa nação ser o seu filho. Mas tudo aquilo que Deus colocou como condição, como propósito, como primícia, como prioridade, esse povo desrespeitou, esse povo transgrediu, este povo violentou, este povo usurpou. E sabe de umas coisas que o pastor me chama a atenção na apostasia de Israel? É que ao mesmo tempo que eles não eram dados a reflexão, a obediência, a entrega para a vontade de Deus, eles não deixavam de querer ser identificados como povo de Deus. Eles não queriam ser de Deus, mas queriam ser identificados como nação de Deus, como povo de Deus. É que nem hoje o movimento evangélico. Grande parte da massa que frequenta a igreja hoje não dá a mínima para aquilo que Jesus pregou. Mas se pegarem ele na rua e perguntarem para ele de que religião que você é, ele fala: eu sou evangélico. Ele nem sabe o que é evangelho, tá? Ele sabe o que é maconha, crack, cocaína, prostituição. Ele sabe o que está passando na novela, mas o que está no evangelho ele não sabe. São essas sementinhas do mal que estão aí na rua. Sou evangélico, com cigarro na boca, cheirando cachaça, com preservativo no bolso, tá? São essas sementinhas do mal que denigrem a imagem do Altíssimo e a obra do seu Filho. Quando se autotitulam pessoas aliançadas com isso, mas não correspondem, não obedecem, não se sujeitam. Isso é ruim, isso é muito mal. Como Deus agiria, pastor? Vamos lá. Queria que os irmãos abrissem e lessem de novo o texto de Mateus 21, 35 e 36. Lê para o pastor. A parábola que nós lemos. Lê aí. Vai lá. Ô meus irmãos, vocês estão bem? Mateus 21, verso 35 e 36. Vai lá, lê em voz alta. Amém. Então o que Jesus está retratando historicamente desse povo? Que eles empregaram uma revolta contra a autoridade de Deus. Por quê? Porque quando Deus fez aliança com esse povo, e eles não corresponderam a essa aliança, o que Deus fez? Vou levantar os meus profetas, eu já vou falar o que era profeta naquele tempo, e vou levá-los para comunicá-los do que eles se esqueceram, do que os seus pais prometeram, etc, etc, etc. E quando os profetas chegaram lá, o que Jesus está contando aí?
eles já se sentiam donos disso. Tudo aquilo que estava na aliança com Deus estava arrendado, não é de vocês. Eu estou providenciando e emprestando. Use, mas conforme a minha vontade. O que eles fizeram? Pegaram dele e usurparam. Não vai ser do nosso jeito. Não vai ser como a gente quer. Vai ser da nossa forma. E Deus mandou os profetas. Jesus está contando isso daí. Lá no Antigo Testamento, quando começa a era dos profetas, alguns dizem que iniciou-se por Moisés. Eu sou da opinião que é mais para frente. O movimento da restauração, o movimento da redenção, que eu vou falar de dois aqui. Mas o que era o movimento profético no Antigo Testamento? Uma chamada de Deus para homens específicos, tá? Que Deus entendia que iriam dar conta do recado, cuja iniciativa desses homens com Deus, nesta chamada, o ofício deles era entrar no meio desse povo, que pegou para eles a aliança, e exortá-los, e discipliná-los à luz da lei e do mandamento. Ou seja, é como se eu pegasse um judeu hoje, para orientá-lo aquilo que ele está transgredindo do que os pais, os avós, os bisavós ouviram de Deus. Então esse era o ofício dos profetas. Vocês vão entrar no meio desse povo agora e vai lembrar a eles aquilo que eles prometeram para mim, que eles não estão honrando. Então eu estabeleço o conselho. Hoje aqui para nós seria mais ou menos o seguinte: você entra dentro da igreja à procura de uma ajuda da parte de Deus, e eu aqui bem intencionado procuro saber quem é a sua vida. Você me contando a sua vida, nos autos eu digo para você, por que a destruição chegou para você? Porque com base na tua quebra de conduta e de desonra, de princípio, tudo isso pode ter acontecido na tua vida. É simples assim. E orientar você a como se consertar, diagnosticar, melhor dizendo. Esse é o papel do conselho do Senhor. É lícito prostituição? Não. É lícito adultério? Não. Divórcio? Não. Segundo casamento? Não. Homossexualismo? Não. Só na conduta sexual. Poligamia, incesto, eram leis de como o homem deveria usar o recurso chamado sexo, no leito, sem mácula, com a mulher da sua mocidade, com o homem da sua mocidade. Isso os profetas ensinavam lá, e nós ensinaríamos hoje a você aqui, porque também está no Evangelho. Mas obviamente, se você me procurar e dizer: pastor, eu preciso que Deus me ajude, então só me diga o que eu errei, o que eu pequei. E essa é a nossa função com você, o nosso ofício com você. E era deles também. E na medida em que eles penetravam no povo, para falar e anunciar a eles o conselho do Senhor, o povo entendia que era conspiração deles, mas eles diziam que a predição e a pronúncia daquela palavra não partia deles, mas do conselho do Senhor, da parte de Deus. Mas os homens entendiam como coisa pessoal, não como coisa divina. Leia os autos, os históricos, e você vai chegar nesse ponto. Mas é uma coisa impressionante que todos eles estavam preparados, não só para falar, não só para revelar, mas como também para enfrentar as retaliações. E foram muitas as retaliações, muitas. E uma das coisas mais importantes desses profetas que estão no Antigo Testamento, que foram até João Batista, todos eles foram levantados de dentro da casa de um judeu, de um israelita. Ninguém era de fora. Todos eram lá de dentro da igreja chamada Israel, que eles quiseram pregar para eles e usurpar. Então daí disse o meu Senhor: quando Deus enviou os profetas, eles espancaram, maltrataram, mataram, apedrejaram, e quando enviei mais, os receberam da mesma sorte. Queria que você abrisse o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 36 ao versículo 37. Lê esse texto, pastor, por favor. Vai lá. Mas lê em voz alta. Hebreus 11, versos 36 e 37. Pode ler.
Amém. Olha só, se você pegasse esse texto e lesse, você ia ficar pensando assim: os profetas foram numa boate gay. Acho que os profetas aí entraram dentro do jogo do São Paulo e do Corinthians, do Palmeiras e Santos, sei lá. Foram dentro de um terreiro de macumba. Entraram no meio de um monte de feiticeiro, de satanista. Para acontecer isso com eles, esse tipo de retaliação, entraram no meio de gente que odeia a Deus, um monte de ateu. Não, tudo isso daí foi promovido pela igreja lá atrás. Esse tratamento que está sendo narrado por Paulo partiu de pessoas como nós, da fé. E qual que era o medo desses homens? De que eles fossem revelados, expostos nos seus erros, por esses homens que Deus havia inspirado e havia vocacionado. Só isso, pastor, daria a estes homens tanta raiva, tanto ódio, para chegar ao ponto de serrar o profeta de Deus no meio e vê-lo sangrar com as vísceras saindo do seu corpo. Da onde saiu tanto ódio, tanta raiva assim, de pegar os profetas que Deus enviou e apredejá-los publicamente, como que já era o costume das autoridades judaicas, que qualquer coisa que eles entendessem por afronta, desrespeito, é assim como eles julgavam, mandando matar. Então, quando Jesus ele fala que Deus enviou os profetas para atender a realidade desse povo com a mensagem, com o recado e com a revelação, obviamente Deus sabia que a repercussão ia ser essa. Mas nada disso aconteceu pela vontade dele. Tudo isso aconteceu pela mesma liberdade que você tem agora, e pela mesma capacidade que você tem agora de exercer as suas funções. Você acha que você é dono, que você é proprietário da sua vida e você faz da sua vida o que você quiser. Assim como também muitos pensam que eles podem fazer o que eles querem da igreja, e ninguém tem que meter o dedo, e ninguém tem que falar mal de nada, ninguém pode ir contra eles, porque são autoridades divinas. Então, baseado nisso, na usurpação da prerrogativa da vida, da igreja, do ministério, da redenção que Deus providenciou, tá? Que não é teu, não é meu, é dele. Eu entendo este povo assim: eles não medem consequência para defender os seus interesses, e para eles não tem limites. Eles são capazes de fazer qualquer coisa, até de fazer sangrar e matar, para no final disso tudo triunfarem nesse sentido, de que eles são inocentes, de que eles não têm culpa. Tamanha era a obstinação, a ganância desse povo. Eles não respeitavam nada que fosse sagrado, nada que saiu das entranhas do divino, nada daquilo que ele pediu. Obediência, adoração, este povo tinha interesse de respeitar e obedecer. Eles só eram especializados numa coisa: matar a palavra de Deus e assassinar aquele que vinha para estabelecer o conselho dele. Qual a probabilidade de nós sermos diferentes? Nenhuma. Zero. Porque se há uma natureza desse tipo na nossa fé, se há um conceito, uma ideia parecida a esta em nós, de julgarmos por infortúnio, por desrespeito, por desacato, qualquer medida que Deus nos traga de disciplina, de conselho e revelação, como é que você vai acreditar que as tuas atitudes vão ser respeitosas? Quando Deus abrir a boca para falar com você nessa natureza, você vai sentir o mesmo ódio que eles sentiram.
e vai passar a batalhar com o mesmo ímpeto de ser capaz até de matar para provar que você foi tratado de maneira caluniosa, desrespeitosa, por meio daquele que falou, profetizou coisas ao seu respeito. Pastor, como eu evito isso? Fazendo o contrário, abrindo o seu coração. Eu costumo dizer aqui para os meus irmãos: tudo que trouxerem para você da parte de Deus, nunca julgue de primeira mão, aceite tudo, porque o que é dele, o que é do homem e vai cair. Você conhece a palavra, o mais importante é isso. Nunca diga é do diabo, não, procede de Satanás, porque todos nós somos propensos a cair e a falhar. Não subestime nenhuma palavra que chega para você. Tenha o maior rigor, o maior critério. Tenha este temor. Não fira a palavra de Deus, amigo, e nem o Espírito Santo quando ele pronuncia o conselho do Senhor. Porque gente que se mete com esse tipo de coisa não sai mais. É um círculo assassino e vicioso. O profeta dizia que este povo transforma amargo em doce, treva em luz, o errado no certo. É uma coisa pegajosa, maldita. E eu não posso ficar pensando que a história desse povo pode ser diferente da minha, porque eu sou melhor do que eles. Não, eu estou frente a uma igreja que produz horrores até de nível maior do que eles. Por isso que eu estou te pregando isso aqui hoje. Trouxe essa palavra a pedido do meu Senhor, para que você entenda e compreenda a tua situação relativamente à fé. Que igreja é uma coisa que você não pode brincar. Que a fé é uma coisa que você não pode lidar com ela com paixões, com intuito próprio. Que as coisas de Deus você tem que ter temor, prudência. Porque na medida que você desonra, que você violenta, que você se compromete e você não cumpre, o diabo usa isso em você para te tornar mais pior do que você era antes, quando você estava no mundo. Ele usa gente desse tipo para potencializar destruição. Então Deus mandou profeta aí na tua vida agora, e chegou na porta da tua vida, bateu e disse: olha, eu tenho uma palavra do Senhor para te dar, mas ela vai contra os teus interesses, ela vai contra as tuas vontades, ela vai contra aquilo que você narra de você mesmo. E sabe o que você disse para ele, Israel? A vinha é nossa, a aliança nós pegamos para nós, e nós vamos matar todos vocês. Nenhuma palavra mais da parte de Deus vai entrar aqui nesse lugar. Aquela que conspira, aquela que vai contra, aquela que expõe, aquela que envergonha, aquela que subjuga, aquela que humilha. Não, aqui só entra em Israel agora profeta que bajula, profeta que nomeia, profeta que glorifica, que dá honra a homens. E na medida que Deus mandava mais, eles matavam. Lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, a igreja já lê esse texto em voz alta. Olha como Deus chamou o profeta aí. Leia aí. Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Vai lá, irmãos.
Aleluia. Amém. Só para te provar o que eu estou falando aqui. Isaías é um dos profetas maiores, tá? Aí nesse capítulo, deixa claro que Deus ele se manifestou com a medida de chamar este homem de maneira pessoal, transformá-lo especificamente num profeta normativo, aquele que prega a palavra de Deus, tá? E enviá-lo nesse ofício de pregar a palavra de Deus para estabelecer o conselho do Senhor e qualquer predição, revelação de alguma coisa que está para vir, sabe? Predição. Alguma coisa que está para vir, tudo que fosse anunciado por ele deveria se originar daquele que controla a história. Ou seja, se Israel vai vencer, então isso tem que ser dito por Deus. Se Israel vai perder, isso tem que ser dito por ele. É como alguém aqui, se alguém disser: pastor Daniel, o senhor vai sair dessa enrascada aí que o senhor está, porque Deus te concedeu a vitória. Isso não tem que ser dito por palavras positivas, isso tem que ser julgado por ele. Esse era o papel desse profeta lá. Estabelece o conselho, e qualquer coisa que você diga a nível de acontecimentos futuros, isso tem que ser julgado por mim, aquele que controla a história. Então olha só o desafio desse homem. Então entra Isaías na história desse povo, condenando a dureza do coração deles, do pecado, da infidelidade desse povo, trazendo predições de juízo e também a vinda do Messias. Predições de juízo, por quê? Porque esse povo não se arrependeu na medida em que ele dizia: olha, o certo é isso aqui é errado. Quanto mais ele falava isso, mais o povo o odiava. Quanto mais o povo o odiava, mais ele pregava e anunciava que a espada de Deus ia descer sobre Israel, e anunciando com essas predições a vinda de um Cristo, de um ungido, de um verdadeiro rei, que não sairia dos palácios e nem de Israel, a nível de acordos políticos, mas seria o Filho do Altíssimo, como disse o profeta. O que eles fizeram? Aí eu vou dizer que é uma sugestão. Pegaram um homem de Deus e cerraram ele no meio. Isso está lá em 2 Reis capítulo versículo 21 e 16. Não nestas palavras que eu estou falando aqui, mas nós já lemos Hebreus 11, 36 e 37, que sugestiona que assim como eles tratavam os profetas, cerrando no meio, apedrejando, expondo no calabouço, etc, etc. E há uma sugestão de que Isaías tenha sido tratado severamente assim, cerrado no meio. Alguns chegam ao ponto de falar que ele foi colocado dentro de um tronco de madeira para depois ser cerrado, para terem o prazer de ver o cara sofrer. Isso sendo feito por gente da igreja, tá? Há uma lista de profetas mortos na narrativa histórica desse povo, e eu só estou pegando um. Alguém que Deus enviou para falar algo dele, do que ele via, e foi assim que ele foi recebido, com resistência e com planos de morte, por uma junta de pessoas especializadas em saber como fazer o profeta sofrer. Meu Deus do céu, isso é coisa de satanista, isso é coisa de gente que não crê em Deus. Esquartejar para mim e encerrar no meio, gente faz isso por dinheiro hoje aí, né? Esses aqui faziam para calar a voz de Deus, tá? Para tapar a boca dele. Ah, pastor, eu acredito que eu não vou chegar a esse ponto, não. Tem certeza? Meu amigo, vou fazer um desafio para você que está me ouvindo aqui. Me leva para pregar numa dessas igrejas aí. Chega lá para o seu pastor e fala: eu conheci um pastor chamado Daniel Batista.
Eu queria trazer ele aqui na igreja do Senhor para ele pregar para você. Te garanto, o final não vai ser bom. Eu já tenho experiência nisso. Tanto que hoje nem me convidam mais. É uma coisa impressionante a violência produzida por gente que não quer ser revelada, exposta, tratada, disciplinada à luz daquilo que Deus entende que é o que salva o homem. Um outro profeta que, pastor, eu posso suggestionar aos amados irmãos, como prova disso é Jeremias. Olha o chamado desse homem, Jeremias capítulo 1, do verso 2 ao verso 10. O pastor está fazendo questão que vocês leiam o texto, para vocês entenderem qual era o ofício de um homem de Deus naquela época, profeta, que Deus chamava especificamente, pessoalmente, para o representá-lo nessa iniciativa dele falar para este povo aquilo que eles estavam precisando ouvir. Tá? O pastor faz questão de você ler, para você entender que seria para nós hoje aqui. Homem de Deus não é aquele que pronuncia palavras que massageiam o seu ego, palavras positivas da qual você quer ouvir. Homem de Deus que Deus levanta para fazer obra assim, é aquele que traz a palavra pura do alto, sem mistura, sem alteração, sem nenhuma transgressão, nenhuma falsificação. Amém ou não? Quantos já ouviram uma palavra pura assim? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Ah, você sabe o gosto que tem isso, né? Você sabe o gosto que tem isso. E você sabe o quanto é difícil encontrar gente assim, bem intencionada com a palavra de Deus, né? Que não quer ficar famoso, que não quer fazer politicagem com as coisas de Deus. Amém? É difícil encontrar profeta assim, irmão. E gente que quer exercer o ofício também, né? A começar por você. Lê o texto aí. Capítulo 1, verso 2 ao 10, lê. Aleluia. Amém. E uma das coisas que o pastor chama a atenção dos irmãos é o seguinte: eu vou levantar um profeta no meio dos seus irmãos. Ou seja, eu vou levantar um profeta no meio de vocês que conhecem vocês. Ixi. E o mais estranho é que todos eles, estranho não, o que chama a atenção é que todos esses dois aqui, que são os mais em destaque no Antigo Testamento, os dois se recusavam. Não, Senhor, sou muito impuro, sou muito pecador, sou menino, sou isso, sou aquilo. E Deus falou: não, é você que eu quero. O que eu entendo? Que de primeira mão eles já sabiam o que eles iam enfrentar. Eles já tinham sensibilidade para entender que aquele povo não prestava, que a corrupção que estava ali era muito grande.
E que na medida em que eles fossem colocar ali algum desses conselhos, eles iam ser alvos de retaliação. Obviamente que nenhum deles imaginava que iam chegar a esse ponto de serem mortos, cerrados no meio ou apedrejados. Eu não sei nem como é que será morrer apedrejados. Como é que será que é a experiência? Eles não sabiam isso, mas sabiam que iam sofrer. É diferente de hoje, que ser um profeta hoje tem holofote para isso. Todos hoje querem ser profetas. E alguns aí dizem que são perseguidos. Perseguidos por causa do quê? O que eles colocam em risco o sistema? O que eles falam? O que eles produzem que põe em risco o funcionamento desse mundo maligno? Para se sentirem ou dizerem que são perseguidos. Gente perseguida é isso aqui, ó. Porque o que fala expõe. Porque o compromisso é a verdade falada por Deus. E mais um profeta que trouxe repreensões, advertências e denúncias de falsos profetas dentro dessa igreja, predições de juízos de Deus, de destruição, inclusive de Jerusalém. Esse Jeremias que pronunciou a revelação que dizia que esse povo ia cair em escravidão e cativeiro 70 anos, e isso se cumpriu. Aquele que foi chamado de antipatriota, que foi odiado pela sua família, que foi jogado dentro de uma cisterna cheia de barro. Há sugestões também de que ele tenha morrido apedrejado, porque é assim como já era convencional e cultural desse povo. Gente que vem trazer palavra de Deus contra nós aqui, a gente mata, a gente apedreja. Jeremias 2,30, lê aí. Qual seria o tratamento que você daria caso o Cristo levantasse a sua voz para falar de alguma coisa que te exponha, ou de que te comprometa, ou então de que humilhe, ou então de que te rebaixe ao status em que você está agora? Como você trataria? Qual seria a tua recepção? Você concordaria de imediato? Você levantaria as mãos para o céu e dizia: é isso aí. Eu lembro de uma das fases do Antigo Testamento, quando Natã foi anunciar a Davi o pecado de adultério que ele tinha cometido, e ele não foi dizendo logo que era ele contou a história de alguém que parecia muito com a dele. E na medida que o profeta ia contando a narrativa do adultério de alguém, Davi se enfureceu e disse: quem que é esse cara que pegou e matou o marido da mulher que ele queria pegar? E já querendo exercer o juízo sobre aquela pessoa, sendo que ele também tinha feito o mesmo. Natã olhou para a cara dele: esse cara é você. Esse cara é você. Qual seria o teu comportamento? Qual seria a repercussão desse impacto? Deus falou, Deus revelou, Deus trouxe uma palavra comprometedora, profunda, reveladora, trouxe lá do fundo, do esconderijo da alma. Como você trataria isso? Com condolências? Com respeito? Com silêncio? Se você já está no vício de construir mentiras para Deus, então eu digo a você: você é potencialmente tão igual quanto este povo aqui. E se você não der um cabo nisso, é bem capaz que lá na frente você já esteja cogitando fazer isso com alguém, como agora estão fazendo com a igreja, de impedir que qualquer um entre ali para pregar alguma coisa contrária ao que eles estão falando enquanto que eles estão pregando. O pastor Daniel, que tive muitas rádios, muitas mesmo, todas que nós entrávamos para pregar a palavra lá, não demorava 2 meses, nós éramos chamados para a diretoria, com o dono da rádio falando: ou você sai, ou eles vão sair. Eles se referiam aos outros pastores que não queriam ver ou ouvir as minhas pregações lá. Por que, pastor? Porque na medida em que a gente pregava, os membros iam cobrar deles. Por que eles não pregavam a mesma coisa? E eles se sentiam prejudicados, por isso iam ameaçar a rádio e faziam motins. Pastores famosos que você conhece mandaram cartas de ameaça de morte para mim. E pergunta se eu fui lá. Estou aqui. Quem quiser venha. Já vi de tudo, minha gente.
mas não como eles. Nunca sofri isso aqui, nunca na minha vida. Mas tenho para mim que ainda corramos o risco ainda disso. De tamanha é as facções e as empresas satânicas que estão comandando as igrejas atuais. E na medida que isso cresce e que gera proporções, qualquer um que levante a voz para falar alguma coisa que ponha em risco o progresso disso, eles violentam e eles mandam matar. Já há muito casos de pastores que foram mortos dentro da igreja. Eu não vou falar de denominações aqui, mas que eu sei que geraram processos, inclusive criminais, e que ainda estão em julgamento. Eu sei do que eu estou falando para você. Eles não matam João de Deus. Eles não querem matar quem alimenta o sistema, você entende? Quem faz o circo, quem dá o pão para eles é lucro. Eles juram de morte. Ministérios como este, de homens compromissados com a palavra pura, em acolher pessoas como você aqui, para lhe orientar no caminho mais excelente que salva a sua alma. E eu queria que você entendesse isso. Nós podemos não sermos diferentes de Israel. Talvez sejamos até mais perigosos do que eles. E aonde vamos descobrir isso? Da maneira como nós tratamos a nossa vida e a igreja. Porque se nós tratamos a nossa vida e a igreja como principais donos dela, como se estivéssemos apoderados disso, na autoridade máxima disso, você pode ter certeza, nós somos potencialmente pessoas perigosas, irmãos. E Deus vai intervir. Ele vai mandar profeta. Ele vai mandar palavra. Jeremias 2,30, vocês leram? Lê aí, pastor. Meu Deus do céu. Como um leão destruidor. Tamanha violência vindo de um povo que aparentemente é inocente, simbolicamente perseguido, simbolicamente odiado por outras nações, porque é isso que chega para nós na modernidade, mas historicamente, na fé, é isso aqui. Eu aprendi muita coisa com esse povo, coisas boas, tá? Mas isso aqui não. E é baseado nisso que o Senhor gerou a parábola da reflexão, que Ele gerou a parábola da meditação. Com esse povo, trazendo eles e dos pais deles e ao conhecimento deles, como eles violentaram a outra aliança. E que eles iam fazer com essa que Jesus estava representando agora. Olha o que Jesus fala aí em Lucas, capítulo 13, versículo 34. Lê para o pastor aí. Vai lá. Lucas capítulo 13, versículo 34. Lê aí. Jerusalém. Aleluia. Lê em voz alta agora, de novo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos, como a galinha os seus pintinhos, debaixo das asas, e não se preste. Amém. Quantas vezes Deus quis te acolher debaixo de uma palavra que salva. Mas você só queria uma coisa com os meus profetas: matar. O que Jesus está querendo dizer aí, pastor? Como também está em Mateus 23, 37, a mesma narrativa. Ele alude ser a próxima vítima dessa modalidade. Ele está aludindo ser o próximo que eles vão matar. E pela parábola
parábola, ele já falou isso. O meu pai mandou os profetas e vocês o mataram. E a hora que ele mandou o filho, vocês pensaram assim: aí está o herdeiro, e se a gente matar ele, agora a gente fica com tudo. O que Jesus está querendo dizer com isso, pastor? Pela parábola, que se eles matassem o Senhor, não haveria mais na face humana um ministério verdadeiro, e eles poderiam continuar produzindo mentiras, mentiras como o helenismo que veio, diz que eu estou pregando aqui. Uma das cúpulas mais fortes do helenismo na época de Herodes era Caifás. Caifás era o mentor do plano para matar Jesus. Caifás estava sempre na frente do planejamento. Quem era ele? Pastor judeu. Quais as razões que ele tinha para isso? Política, poder, dinheiro. Porque Israel estava sendo helenizado justamente naquela época. 4 séculos antes de Jesus se encarnar, Israel já estava todo trabalhado para se render a Roma. E Jesus entra no meio desse vendaval todo. E o que pensaram as principais autoridades? O que a gente faz com um profeta que põe em risco o nosso sistema? A gente mata, apedreja e serra no meio, ou joga no calabouço. Mas por que Jesus foi crucificado, pastor? Porque foi Roma que julgou. Porque se ele tivesse sido entregue na mão dos sacerdotes, ele tinha sido apedrejado, ou então teriam feito outra coisa com ele, como já era a cultura, como foi feito com os outros profetas. Se repetiria com ele também. Ele fala lá em João 11:8, alguém disse para ele: mestre, estão querendo te apedrejar, estão querendo fazer com o Senhor como fizeram com os profetas. Só não morreu igual, irmãos, porque ele foi julgado por Roma. Mas João Batista, serraram o pescoço do homem, puseram a cabeça dele dentro de uma bandeja, aliás, em cima de uma bandeja, e desfilaram pelas ruas, como testemunho do poder. Você entende? Mas quem eram essas pessoas que providenciavam esses tipos de atos? Aqueles que tiveram a oportunidade de progredir na redenção de Deus e na aliança dele. Não eram pessoas comuns. Onde estavam os maias? Onde estavam os assírios? Onde estavam os babilônicos? Onde estavam os medos e os persas? Canibais, gente que arrancava o coração para comer. Não estavam aqui. A rebeldia, a rebelião estava sendo promovida por quem era da igreja. Gente que tinha potencial, para fazer coisa pior, não fizeram, porque o diabo já tinha gente dentro da igreja para usar para isso. Lê o texto aí, João 11:8, pode ler. Vai lá. É isso aí. Vão tentar fazer com o Senhor a mesma coisa que fizeram com todos os profetas, Senhor. É costume serrar no meio, apedrejar, mandar para a cadeia. É costume. É a forma como eles têm de deixar a marca. Foi julgado pelos apóstolos da nação israelita. Daí Estevão, que é uma outra figura, mas já numa nova dispensação, porque já é a nova aliança que se cumpriu no sangue de Jesus, ou seja, a nova etapa da redenção, e a última, aliás, Atos 7:59, Jesus morre, ressurge, confia aos discípulos o evangelho para ser pregado. Estevão, orientado pelo Espírito Santo, ele vai aonde? Ele vai lá no covil de ladrões, de raposas, e onde estavam as serpentes, onde estava a cúpula que gostava de receber a palavra de Deus assim.
E aí ele prega: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio ou mediação de anjos, e não as guardaste. Ouvindo isso, enfureceram no seu coração, rinchavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra ele, lançaram ele fora da cidade e fizeram o quê? O apedrejaram. Mas olha as características que este homem levanta desse povo. Não é prostituição, não é adultério, não é quebra de conduta moral que ele está trazendo aí à luz. É a modalidade de resistir ou disputar com Deus a autoridade, que é uma coisa pior do que matar, assassinar, estrupar, se vender, se prostituir, roubar, mentir. É você gerar uma disputa com Deus para conseguir para você mesmo a autoridade de se autoconduzir, de administrar o seu próprio plano de vida, de ser alguém. É o intuito da queda do diabo e dos anjos com ele, foi a queda de Adão e Eva, é o princípio da barbárie. Deus não pode ser Deus aqui. Homens que resistis à palavra de Deus, de dura cerviz, duros de coração, porque não se trata de homens que pecam, se tratam de homens que querem tornar o seu pecado uma coisa normal, uma coisa convencional. Mas Deus quer intervir, Deus quer falar. Ele é misericordioso, tanto que ele é misericordioso que ele mandou o filho dele para essa vinha, e o filho foi alvo desse ódio. Mas olha o que o Senhor disse para esse povo: essa vinha vai ser tirada de vocês, e Deus vai dar aos gentios, para que eles produzam frutos para Ele, que vocês não foram capazes de produzir. A hora que eles souberam que era deles, que Jesus falava aí, que eles odiavam Ele mais ainda. Aqueles que rejeitam a pedra para edificar a sua vida nos mandamentos e nas leis de Deus, aqueles que se recusam a ser iluminados por esse fundamento e por essa rocha, que não querem ser despedaçados para serem refeitos, despedaçados para serem transformados, porque querem tornar o seu pecado uma coisa comum, e não querem deixar de ser chamado filho de Deus, que é pior, que é mais ruim ainda isso. Estevão, obstinados. A vossa obstinação vai gerar atos profanos contra o testemunho de Deus, em defesa dos teus ideais e dos teus planos pessoais, na medida que Deus for interferir na tua loucura, na tua insanidade. Obstinado, a tua resposta não vai ser diferente disso. Daí Paulo ele define isso lá em Hebreus 6, verso 3 ao 6, Hebreus 10, versos 26, a impossibilidade da restauração com todos aqueles que têm o mesmo histórico já na nova aliança, que usurpam o evangelho de Cristo para gerenciá-lo para lados ocultos, obscuros e impúrios, do tipo, olha a igreja como está, um tempo de Salomão, em plena era moderna, depois que Cristo morreu, ressurgiu, e está para voltar, os caras ainda têm ainda o capricho de construir uma porcaria daquela. Pastor, por que o senhor está falando assim? Quem mandou construir? Quem mandou o Macedo construir aquilo, você sabe? Se chama maçonaria judaica. Não saiu do evangelho.
É para alimentar a superstição. Porque o povo, quanto mais supersticioso, mais cego eles ficam. E os fortes governam. É assim. Por isso que ele ganha muito dinheiro. Você acha que ele ganha dinheiro com dízimo e com oferta? Não, ele ganha dinheiro com o Estado, amigo. Aquilo tem dinheiro do BNDES. Não é dinheiro de oferta e dízimo, não. Aquilo ali tem o dinheiro do crime. Não foi com a bênção de Deus que foi construído aquilo lá. E tantas outras coisas que vocês podem aí analisar agora. Nesses ministérios que são tradicionais. São cúpulas. Tão criminosas como estas aqui. Que estão ali. Será que esse homem nunca parou para ler a Bíblia e ver que ele está fazendo tudo errado? E qual o propósito que eu teria de uma hora, de repente, ele entrar no meu caminho e pregar para ele? Um cara capacitado e inteligente como ele, será que ele não sabe que ele está representando uma controvérsia? Você acha que eu vou perder meu tempo de pregar a palavra para um indivíduo desse? A única coisa que pode acontecer comigo entre nós dois, você já sabe o que é. Não seria pregar, porque eu sei quem é ele. Eu sei quem é ele. Um cara que teve a oportunidade de conhecer a verdade e usá-la bem para ganhar almas para Jesus, mas não faz isso. Estou usando a figura dele para representar qualquer outra que você queira se inspirar aí. Qual a probabilidade, apóstolo Paulo, de que algum desses caras se arrependam, ou que algum desses que representam esta modalidade de disputar com Deus a sua autoridade e usurpar a aliança para gerenciá-la como querem? Paulo diz: é impossível que eles voltem um dia a sentir culpa pelo que eles fizeram. Eu não quero ser isso. Entende? Eu particularmente, eu não quero ter essa maldição sobre a minha vida. Não quero levar sobre mim a minha história no cristianismo. Não quero levar sobre a minha reputação o sangue do profeta. Não quero carregar a blasfêmia contra o Espírito Santo no histórico da minha fé. Não quero o exemplo, a medida de nenhum destes daqui, que eu posso não ter dado nome, mas existem, estão na arqueologia e são perversos, porque me prontifiquei, eu falo por mim, me prontifiquei com a aliança do corpo e do sangue do meu Senhor, em servi-lo e honrá-lo até o último dia da minha vida, e me manter fiel, para não desonrar o nome dele, e não escandalizar a obra dele, como muitos estão fazendo agora. E se fizer, e se um dia eu cair, que estou propenso a isso, já me comprometo de antemão, não resistir, não medir força, se ele me pedir para voltar. Se ele me der uma oportunidade de se arrepender e de me consertar, já me comprometo de antemão, farei, sem pensar, porque tenho consciência de que a trajetória de pessoas assim, que resistem ao Espírito Santo, que impedem a revelação, que tentam matar as provas que a incriminam, que usam o Evangelho como o diabo usou contra o nosso Senhor, a favor dos seus erros. Tenho para mim que esse caminho é um caminho sem volta, é vicioso, é pegajoso, os tais não têm recuperação, é uma questão de natureza. É como o filho que olha para o pai. O pai pode estar errado em tudo que ele faz, mas ele sempre vai ser grato pelo pai, porque o pai fez coisas boas para ele. A gente não esquece. É uma questão de natureza, de vínculo. Vínculo não se quebra. Perdi um pai com câncer, não sei se ele foi para o céu, porque da forma como ele foi, ninguém vai para o céu. Mas sou grato pelo que ele fez por mim. É isso que eu estou falando para você aqui. É uma questão de natureza, filho. Eu não posso negar de onde eu vim, nem da madre que eu saí, nem daqueles que cuidaram de mim. Não posso cuspir no prato que eu comi. Assim também não faço com a fé.
Não criam álibis para enganar o Espírito Santo, enganar o próprio Deus, porque quem pode fazer uma coisa desse tipo? Lubridiar Deus a fazer coisas que Ele nunca fez, a falar coisas que Ele nunca falaria. Pense nisso. Isso tem que acabar. Ficar colocando na lista da comunhão, da igreja, gente que tem esse potencial. Nós temos que acolher, pastor. Nós temos que amar essas pessoas, mas não são pessoas comuns. São pessoas com o mesmo potencial que eles. Desonraram o corpo, a aliança, a igreja, os mandamentos, o evangelho, e não querem se arrepender. Gostam de serem sujos. E agora vocês chegam para nós e dizem para nós: o Senhor tem que amar. Aonde está escrito isso? Ananias e Safira em Atos 5, quando mentiram por causa de uma importância que deram. Pedro chegou para eles e perguntou para eles: Ananias, você deu tal importância para a igreja como você falou para todos aí? Dei. Então porque você mentiu para o Espírito Santo, está aí na porta da igreja aqueles que vão te levar porque você vai morrer. E o cara caiu duro. Depois veio a mulher e mentiu também, e caiu duro e foi sepultada no mesmo lugar que ele. Por que não vai mentir na casa do seu pai? Vai mentir para sua mãe, para o seu pai, amigo? Vai prostituir debaixo da aba daqueles que são mentirosos como você? Seja canalha onde aceitam ser, aonde aceitam canalhas. Mas você vem para a casa do Senhor, se apoderar da vinha dele, para introduzir o mesmo conceito de vida deplorável que você tem aqui. Você tem que entender: a tua obstinação é um potencial de destruição em nível elevado em relação àqueles que estão lá fora. Paulo foi a Timóteo em 1 Timóteo 1:20, 2 Timóteo 2, versículo 16 ao 19, e ele cita aí Irineu, Alexandre e Fileto, dizendo que a palavra daqueles homens corriam como câncer dentro da igreja, e que a igreja evitasse aqueles homens, porque eles tinham que aprender. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo cita também um jovem que tinha relações sexuais com a sua madrasta e com o consentimento da igreja. E ele disse: expulse o irmão imoral, para que ele seja julgado lá fora, porque aqui dentro ele não pode estar na lista. Você quer chamar de irmão vagabundo? Você quer chamar de irmão safado? Você quer que a tua igreja acolha gente que não quer se converter? Vai cuidar dos teus negócios, filho. Vai cuidar da tua casa assim, da tua vida assim. Você é responsável por ela. Mas não venha em querer ensinar o próprio Cristo como ele tem que administrar a igreja dele e a obra dele. Mas é meu filho, pastor. É teu filho, mas não é filho da igreja. É meu marido. É teu marido, mas não é marido dessa igreja. Se você aceita isso, a igreja não. Porque eles têm o sangue do profeta aí. Porque andam matando a palavra que chega da parte do Senhor, ignoram, rejeitam, fingem, mentem em cima de mentiras, etc, etc, etc. Eu tenho gente da minha família com esse potencial. Tem a minha mulher me pedindo para voltar para mim e eu não quero, porque eu sei que ela mente. E o que está no corpo dela é igual ao que está no teu. E vai ficar lá, porque ele pediu, porque leva o sangue dos profetas. Agora chega e fala: Deus é obrigado a me receber. Deus não é obrigado a receber não, filho. Vai ser julgado lá fora como ímpio, como disse o apóstolo Paulo. Mas essa igreja não tem amor. Vai falar isso para Deus, que os profetas foram cerrados no meio. Vai dizer isso para ele lá. Você é corajoso. Por que você não enfrenta ele? Agora vamos falar na prática disso que eu estou pregando aqui. A tua família, a tua casa, que procura recursos de graça e misericórdia de Deus, qual é o comportamento deles diante disso que eu estou pregando aqui? Eles são receptivos?
eles abrem o coração para aquilo que Deus fala. Eles procuram a verdade e a disciplina e a santidade. Não, porque nem aqui eles querem vir, certo? E você sente dó deles? Você sente pena deles? Eu não tenho pena e não tenho dó de gente que tem oportunidade na vida. Eu tenho pena e dó de gente que não teve chance. Por eles eu oro, por eles eu intercedo, por eles eu levanto todo dia querendo produzir alguma coisa a nível cristão para tentar alcançá-los aonde eles estiverem. Mas por gente como muitos que estão aqui, que tiveram chance e não aproveitaram, eu não tenho pena de você. De alguns eu tenho asco, porque nunca vão pagar o estrago que fizeram. Lembre que eu estou transmitindo você a indignação histórica de Deus. Eu estou reproduzindo a indignação histórica dele. Pegaram o filho dele, rasgaram a veste do filho, enfiaram pregos de 18 centímetros nas mãos e nos pés dele, fizeram ele sangrar verticalmente. Você sabe o que é isso? Você tem ideia do que ele sofreu? A gravidade fazia ele sangrar mais ainda, a pressão da gravidade sobre o corpo dele. Fizeram uma espada penetrar no seu lado direito, deram vinagre e água para ele beber, retalharam as costas dele, arrancando pedaços da sua carne, segundo a tradição romana. E o povo debaixo da cruz dizendo: caia sobre ele o sangue nosso, caia o sangue dele sobre nós, me perdoem, e caia sobre os nossos filhos também. Quem era aquele povo? Mas o Senhor dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele perdoou e amou, pastor, sim, mas como eu sabiam quem eram eles. Você quer o amor de Deus, a misericórdia de Deus? Então para de enrolar e vai se converter. Você quer o amor, a misericórdia de Deus? Então vai se limpar. Mas o amor, a misericórdia de Deus para gente como você, eu estou falando de maneira indireta, cujo potencial é blasfemar, é se rebelar, é profanar, é transgredir, meu amigo, não tem misericórdia e amor de Deus para a tua vida, a não ser juízo e condenação. E o fogo já está reservado para você. Alguns já disseram para vocês aqui nessa igreja aqui: eu vou lá e ele revela toda a minha vida. Acho que alguém conta a minha vida para ele lá. Quantos já ouviram isso de gente que você trouxe aqui no cenáculo? Levanta a mão aí. E eu lá quero saber da tua vida. E eu lá quero saber quem é você, ó Arlindo Olado. Eu não dou conta nem da minha vida, eu vou querer saber da vida dele. É assim como eles encaram a revelação. Fui humilhado, fui apedrejado com palavras de acusação. Todo mundo só fala do que eu fiz e não fala das coisas boas que eu realizei. Esse sentimentalismo, essa encenação, isso tem que acabar. Gente que é rebelde, indisciplinada, apóstata, não está na lista da nossa comunhão. Quem leva o sangue dos profetas e é culpado do corpo do Senhor, como disse Paulo, não está na nossa lista de comunhão. E aqui nós não oramos por eles, como já dizia João, por aqueles que praticam o ato da morte, do pecado para a morte, por isso aí vocês não oram. Ora por quem, pastor? Por aqueles que querem se arrepender. Pastor, fiz um monte de besteira aí, vamos orar. Fiz um monte de sacanagem aí, vamos orar. Como é que foi a história do Senhor? Também igual a sua. Filho de pastor desde criança, nasci dentro de uma igreja, profanei o templo, as coisas do meu Senhor, até meus 18 anos de idade, e hoje eu estou pagando pelo que eu fiz. Mas na primeira oportunidade que Jesus me deu, peguei, para me salvar, porque não queria mais ser isso. Então hoje eu entendo que a graça de Deus funciona para gente que quer arrumar.
que quer se consertar. Mas para aqueles que têm esse tipo de comportamento histórico aqui, de controvérsias, por ideologias, né, irmãos? Por interesses, é difícil o conserto deles. É difícil que eles voltem a se arrepender, que algum dia sintam culpa do que são e do que fazem. Por isso que eu sei que nenhum deles um dia vai chegar, eu sou maçom. Silas Malafaia pode falar, pastor, um dia, eu sou maçom. Filho, não é a natureza dele, ser sincero. Eu sei que ele é, como tantos outros são ali. A Igreja Batista, que foi implantada pela maçonaria aqui no Brasil, a Presbiteriana, que foi implantada pela maçonaria aqui no Brasil, a Assembleia de Deus também, são produtos da maçonaria americana. E eles nunca falaram isso, certo? Nicodemos, que é um presbiteriano, de vez em quando ele fica dando uma maquiada. A gente sabe disso, mas nem todo mundo é assim. Vamos varrer a sujeira então. Aí, os caras têm o sangue dos profetas. Olha a Sociedade Bíblica do Brasil, com essas novas Bíblias de novas versões, com um monte de palavra adulterada, modificada. Estão acabando com a Bíblia Sagrada. A Sociedade Bíblica do Brasil que me ameaçou de processo. Para que eles estão trabalhando? E por que eles não param de trabalhar? Você entende? É isso aí, irmão. O zelo da casa do Senhor que me consumiu, certo? Então, profeta de Deus, gente que está à frente de uma causa com Cristo, não tem medo de morrer, não tem medo de consequência. Mas gente fraca e covarde como você, já tem um lugar certo para onde você vai. Gente que está em cima do muro como você, só olhando, só visualizando as medidas sendo tomadas, a igreja assim sendo violentada e os profetas sendo mortos sem fazer nada. Eu sei que gente como você não vai render nada na fé, porque você está por uma causa própria, não por Ele. Mas quando Deus me deu essa pregação, eu entendia que o meu Senhor ia abrir uma porta hoje aqui nesse culto e dar uma oportunidade para aqueles que estão aqui se consertarem, se redimirem da vossa rebeldia e da vossa rebelião. Eu não sou o Cristo, eu não sou o Evangelho, mas eu sou um dos nomes que está na lista da comunhão que não envergonhou o Senhor, tá? E o céu está em que lista? Então eu só queria deixar esse recado para você. Nós não queremos política com você e nem cuidados humanistas. Estamos aqui para te entregar o recado do Senhor. Deus te abriu uma oportunidade. Você vai querer se tratar? Vai querer se curar? Vai querer buscar o conserto? Vai querer se purificar dos teus pecados? Limpar a sua boca da sujeira que você profere? Vai limpar teu coração? Quer o perdão e a graça do Senhor para se converter? Vem que tem. Vem que tem. Tem brasa acesa no altar, vem. Tem fogo do Espírito Santo para te libertar dessas correntes aí, dessas cadeias que estão aí. Como já dizia Paulo, bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Tem solução para este aí. Este Jesus vai salvar. Mas para aquele que fala o pecado é bom, hein? E quem está querendo revelar o nosso pecado, nós vamos matar. Aí fica por conta sua. Você refletir se no histórico da tua vida também não tem uns profetas que você matou por aí. Abaixa a cabeça, fecha teus olhos. Enganoso é o coração do homem quando ele diz para si mesmo que ele sabe de alguma coisa. Ainda mais quando ele anda num caminho acreditando que é o melhor caminho, e no fim o que espera é a destruição. Para isso serve a intuição.
Para isso que serve a intuição, para matar almas. Já a revelação de Deus não. Esse povo que chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, se humilhar na minha presença, se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei as suas orações, o seu clamor, e sararei a sua terra. Mas este povo que fala Senhor, 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 e os seus lábios proferem meu nome, mas o seu coração está longe de mim, como disse o profeta Isaías, né? Esse povo impede que eu os cure, impede que eu salve. Você tem que decidir o que você vai querer fazer da tua vida hoje aqui. O fato é que não dá mais para esconder que há dentro de você aí um covis de serpentes, tendências à falsidade, ao formalismo, tendências à iniquidade, à apostasia, à rebeldia, à rebelião, que pode aumentar proporções de violência contra a igreja e contra a palavra do Espírito. Então, para aqueles que queiram um conserto com Jesus aqui nesta noite, pastor, pede para o Senhor, pela minha vida, eu quero esse conserto. Sai do teu banco, vem aqui na frente, vamos orar. Vem agora, amém? Em nome de Jesus, sai daí, vem aqui agora, vem. Você tem noção de quantas almas lá na tua casa estão perdidas? Tem noção de quantas almas que estão lá dentro agora, do teu lar, iludidas, por estas coisas que os falsos profetas estão dizendo por aí, tomadas de paixões, do veneno do liberalismo? Alguém precisa interceder por essas almas. Alguém precisa interceder por este povo. Uma das coisas que eu aprendi com o meu Deus é que Ele não desiste da obra. Ele não desiste daquele que está perdido. Ele não desiste até do Israel corrupto. Ele se mantém fiel até o final, como disse o Paulo. Se nós o rejeitarmos, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele sempre será um Deus amoroso e misericordioso. E sempre que nós estivermos andando em alguma coisa errada, Ele vai querer falar, Ele vai querer impedir, Ele vai querer salvar. Eu acho que é o mínimo de um resultado de um culto como esse aqui, é identificar algum erro, é procurar saber o que nós temos que melhorar, o que nós temos que nos converter, porque senão Deus não falou. Você que está de joelhos agora, você que está pela internet, que dobrou teu joelho no chão, ora com o pastor agora, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, da minha rebeldia, da minha rebelião, por todas as vezes, Senhor, que resisti o teu Espírito, a tua chamada, a tua palavra, para continuar mentindo para mim mesmo. Me perdoa, Senhor, pois sei que o nome de algum desses profetas está no histórico da minha vida, e eu te peço perdão, Senhor, se eu maltratei, se eu violentei a tua palavra. Me perdoa, Senhor, me dá uma chance de recuperar, de salvar a tua obra na minha vida. Senhor, me dá uma chance de eu pagar pelos meus pecados, salvando almas, pregando a tua palavra para aqueles que não conhecem. Me ajuda, Senhor, testifica na minha vida esse conserto, porque eu não quero andar enganado, fingindo estar indo para o céu, enquanto caminho para o inferno. Salva minha alma da perdição, da corrupção. Salva minha alma, Senhor, e me faz uma obra tua, em nome de Jesus, amém. Fica de pé. Com a graça